Chamei, ó. Chamei e veio. Isso aí. É para me esperar ou para começar? Pode começar, né? Tá bom. Rishka Yará, boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos falar um pouquinho e rápido hoje também, mas vamos falar um pouquinho sobre um pouquinho sobre anatomia oculta. O que é isso? Então, assim, a gente tem a anatomia do nosso corpo, porque hoje é dia de Poan, hoje é dia de cura, então acho que é válido a gente falar um pouquinho nesse assunto, puxar algumas coisas aí interessantes. Nós temos a nossa anatomia física, o nosso organismo físico. E nós temos também um outro organismo mais sutil. E aí, quando a gente fala desse organismo sutil, nós entramos numa coisa de uma anatomia que é invisível para os nossos olhos, mas que é muito atuante, por exemplo, em processos de equilíbrio, de harmonização, de energia, de rezas, que é essa dita anatomia oculta. Então, para a gente falar sobre anatomia oculta um pouco, sobre ela, vale a pena começarmos a entender um aspecto de ensino que a tradição Tubacuaçu traz quando observando a natureza, porque nós entendemos que é a natureza que nos ensina, e não nós que ensinamos a natureza ou queremos que ela seja de um jeito ou de outro. Mesmo a gente querendo que a natureza seja de um jeito ou de outro, e mesmo tentando manipular a natureza ela é. Ela passa por vários estágios, vários estados, várias fases, mas ela é. E ela se manifesta e nós vamos buscando aprender a viver com essa natureza. A gente vai aprender, por exemplo, a viver com o nosso corpo. A gente vai se desenvolvendo, crescendo e vai aprendendo a viver com a nossa cabeça, com as nossas ideias, com os nossos pensamentos, com o movimento do nosso corpo, e assim vai. Então é a natureza que traz esse ensino. E neste ensino, a natureza traz uma observação sobre a borboleta. A borboleta, muito bonita, a gente tem borboletas amarelas, borboletas coloridas. E a borboleta, com essas cores, ela nos ensina que a expressão que nós mostramos, ela provém primeiro de dentro de nós para fora. Como é isso? Então a gente vai pegar primeiro a base do entendimento. Uma cor de qualquer borboleta, ela só acontece porque a borboleta, enquanto no estágio anterior a ela ser a borboleta, antes dela passar por aquele casulo, ela ser aquela lagarta, ela comia determinadas folhas que tinham substâncias naquelas folhas, e aquelas substâncias no organismo, no metabolismo daquela borboleta, no organismo dela, fez a manifestação daquelas cores. É por isso que a borboleta tem aquelas cores diferenciais. Tem espécies de borboleta, né, com tendências também genéticas e tudo mais. Então, tendências genéticas a tal substância e isso tudo vira amarelo. Tendências genéticas com tal substância e isso vira azul e assim vai. Então, nós temos aí uma expressão daquilo que é a beleza da borboleta a partir daquilo que ela vive, daquilo que ela se alimenta, daquilo que o organismo dela processa. Quando a gente observa, por exemplo, uma onça, né? Vou falar um pouquinho da onça. Uma onça parda, nós temos a onça parda, nós temos a onça negra, que é chamada de pantera, por exemplo.
E nós temos a onça dita pintada, que tem aquelas várias manchas nela, né? E quando a gente observa, por exemplo, vê uma onça, seja em algum ambiente natural, ou seja mesmo em um documentário, ou o que for, você observa aquela onça e fala, essa é uma onça pintada. Você já destaca, por causa das pintas dela, das manchas que ela tem em sua pelagem, você já destaca que ela é uma onça pintada. Porém, se quando chegamos próximo a ela, nós observamos que cada característica, cada onça tem características diferenciais daqueles pigmentos na pele dela, principalmente ali o que mostra as manchas. Ou seja, elas têm uma identidade através daquelas manchas que aparecem, que a gente vê numa onça pintada. E aquilo identifica exatamente o que aquela, né, aquele ser onça individual é da outra onça pintada, e assim vai. E assim se constitui uma série de observações, pesquisas, análises, para entender várias características também em relação à vida, o desenvolvimento até genético daquela linhagem de onça, etc. E isso é bastante interessante. Interessante observarmos também que todos os pássaros que têm cores, que apresentam em seu corpo, e manchas, e vários animais que têm manchas, por exemplo, nós temos animais mais próximos, né, como gatos, cachorros, que têm manchas em determinadas regiões pela própria descendência genética deles. Para a tradição tubacuaçu, essas manchas são expressões da individualidade de força desses seres, da individualidade, da potência que é cada ser deste. Tanto é que muitas vezes, quando vamos entrar em contato com a força, por exemplo, de uma onça, a onça ela tem as suas características. Além de força, a onça ela tem outras potências ligadas aos meios naturais, como a terra, ao ar, ao fogo, à água. Porém, uma onça ela tem menor ligação com a terra do que uma cobra, porque a cobra ela vive intensamente na terra e com a região da barriga dela em contato com a terra. Então ela é chamada a mestra, a senhora da terra, é aquela que ensina sobre a terra. Enquanto a onça tem as suas características. O que acontece aí? Por que eu trouxe essa coisa dos animais? Porque quando a gente busca entrar em contato com as onças, às vezes a gente risca em nosso corpo determinadas características ligadas àquele animal, como, por exemplo, a onça. O fato de nós pintarmos, por exemplo, o nosso corpo com determinados pigmentos e ter um padrão ligado às características que lembram o da onça, significa que nós estamos em sintonia com esta potência. Não é exatamente com a onça animal, mas sim com o espírito onça, ou seja, com a essência que essa força se manifesta na natureza. Isso é um entendimento de que nós estamos entrando num universo que já não é mais físico. Nós estamos em comunicação com aquele animal, sem estar fisicamente presente, mas energeticamente, vibratoriamente, aquilo é o contato, é o meio que linka, que reúne, que nos favorece a ser em sintonia com aquela potência por um objetivo X, Y, Z, do qual uma reza, ou do qual uma atividade relacionada à cura, ao processos de cura necessita. Por exemplo, isso é apenas um exemplo. Né? A mesma coisa ocorre quando nós observamos em nosso corpo físico as características as quais cada um de nós temos.
uma mancha no nosso corpo, uma mancha de nascença, ela tem um significado, ela tem um porquê, além da característica genética ou mesmo da situação daquela célula, né? Da situação do pigmento que alterou por alguma razão, por alguma reação bioquímica, etc. Ali tem também uma característica energética que é lida, que é observada. É como um livro, aqui a gente abre e a gente observa, a gente lê, temos a capacidade de ler e entender, por exemplo, o que significa para aquele ser aquela determinada manifestação daquela mancha de nascença, às vezes na sola dos pés, às vezes nas costas, e assim vai, né? Então, qualquer movimento que nós temos no físico é entendido pela tradição que é uma manifestação do espiritual. Começa no espiritual e se materializa no físico. Então, o físico é um movimento mais lento do espiritual, que é muito mais rápido. E essa lentidão, esta expansão, faz com que aquele corpo se modele, tenha aquela característica, tenha aquela forma. Tanto nos seus aspectos de equilíbrio, positivos, de saúde, de potência, de capacidades, como também no seu aspecto de desequilíbrio, de doenças, de favorecer certas situações. Então, isso é observado assim, a partir do sutil para o físico. Lógico que nós temos no meio físico todo o estudo da biologia física, da medicina que presta exatamente a este objetivo. E existe uma medicina mais espiritual, que aborda esses aspectos mais vibracionais, energéticos e espirituais, né? Se nós estamos em uma determinada condição física, não é só o nosso corpo físico que se encontra nesta condição, mas também os nossos campos mais sutis. E aí não adianta apenas focarmos intencionalmente um tratamento apenas no físico. Nós precisamos tratar esses meios mais sutis também, para que a resposta de equilíbrio ela seja maior, mais ampla. É assim que se pensa muitas e muitas práticas que visam esse processo de equilíbrio praticado por diferentes povos no mundo inteiro, que entendem o espiritual do espiritual para o físico, para o corpo físico. Então, nós precisamos tratar desse espiritual, nós precisamos tratar desses campos sutis para que o corpo espelhe, né, seja um espelho para isto também, manifeste no corpo isto também. E aí, pegando o corpo não só como a massa física, né, toda a genética física, todas as células, todos os órgãos, mas também pegando o que é emoção, o que é pensamento, o que é sentimento, também nesse universo. Então, as coisas ocorrem no espiritual. Se eu tenho um desequilíbrio no físico, ele aconteceu primeiro no espiritual e se manifestou no físico. Eu preciso tratar o físico e preciso tratar o espiritual. Eu preciso cuidar dessa parte mais sutil, porque é dali que vamos manifestar essa potência. É dali que teremos maior possibilidade, quer dizer, é um trabalho em conjunto. Isso não anula um fato ou outro. Às vezes a pessoa fala assim, eu só estou me tratando espiritualmente, tenho um problema de doença física, mas estou me tratando só espiritualmente. Eu não sei qual é o sentido disso, porque o tratamento precisa ser pleno. Você está no físico, você precisa tratar o físico, o biológico, você precisa tratar o espiritual, você precisa tratar isto. Não existe divisão. Esse é a percepção da coisa. Você precisa tratar de forma inteira e não pela metade. Então, esse negócio, estou tratando só no espiritual e não estou tratando no físico, não está correto. Aí é uma falta de lucidez em relação a determinados aspectos
importantes para a sua continuidade de vida. Agora, tal como nós temos a nossa individualidade, a individualidade conta muito em qualquer tipo de tratamento que a gente, no ato de cuidarmos desses campos mais sutis, essa individualidade, ela conta muito do quanto você vai conseguir o seu equilíbrio, a sua harmonia. E essa individualidade, ela não envolve apenas as condições que você já trouxe familiares, por exemplo, genéticas. Elas acompanham também situações residuais que você traz ou condições que você manifesta de desequilíbrio, aumentando o próprio desequilíbrio. E o trabalho individual, mesmo qualquer força atuando para o seu auxílio, ela só vai se transformar se você realizar esse trabalho interno, esse trabalho no seu ser. Você precisa ser o desenvolvedor da autopotência que manifesta a cura. Então, nós chamamos isso de ativar o curador interno. Nós precisamos ativar o nosso curador interno a todos os momentos. E principalmente no momento que a gente está sendo tratado. A gente precisa ativar esse curador interno. Porque quando nós temos lucidez disto, nós temos a capacidade de favorecer com que os nossos campos estejam aptos a receber esses tipos de tratamento, esses campos vibracionais. E até a favorecer com que essas áreas mais sutis nossas sejam em sintonia com forças naturais capazes de nos realimentar. Porque você vai numa cachoeira, você está diante da cachoeira, você vê aquela beleza alimenta os seus olhos. Pode até lhe dar uma emoção boa. Isso já é positivo. Mas ela pode lhe alimentar muito além de apenas encher os seus olhos com aquela bela paisagem. Ela pode lhe alimentar vibratoriamente de forma tão intensa que se transforma em uma reserva de energia para o seu equilíbrio, para o seu processo de cura. E aí que é o ponto. Nós sabemos que hoje, por exemplo, existem muitas terapias ligadas a animais. Não é por acaso que muitas pessoas hoje buscam ter animais em suas casas. Né? Até porque esses animais, eles trazem uma energia diferencial para o ambiente. Eles trazem essa energia. E é exatamente isso que o ser humano busca, porque o ser humano já desgastou a sua própria energia, né? Demais. E aí ele busca se carregar dessas energias que são, a gente chama, mais puras, mais essenciais. E aí a gente tem o contato com os animais, a brincadeira com os animais, toda aquela afetividade. Essa relação, lógico, né, que ela, na verdade, quem está recebendo mais ali, né? Mas essa relação, ela precisa ser de troca mútua. Tanto nossa quanto, né, do animal, quer dizer, tanto nossa quanto da árvore, tanto nossa quanto da cachoeira que a gente está observando. Então, esta cumplicidade com o meio é muito importante no entendimento de desenvolver esse dito curador interno. A gente precisa ter cumplicidade ao nosso meio. A gente precisa entender que a nossa casa é um nosso lugar sagrado. Nós precisamos entender que cada movimento da natureza é positivo. A gente precisa aprender com a própria natureza. Nós precisamos aprender a recarregar. Mas chega-se a um ponto em que se pega, estou com sede, enche o copo de água de forma mecânica, toma água, acabou a sede e volta a fazer a mesma atividade, não se entendendo
não compreendendo dentro do seu ser um pouco mais profundo o que é uma água para o ser humano. O que é a potência de uma natureza para dar continuidade à vida. E, aliás, acabamos nem, muitas vezes, né? Lógico, isso não é para todos, né? Não estou generalizando. Contrário, estou dizendo que existe uma certa massa que nem ensina para os seus pequenos essas observações de contato real com a natureza que se encontra dentro da casa de todos nós, como, por exemplo, um copo com água. Aí a gente entra num outro aspecto, ao ponto de uma água ser benefício não só para o corpo, para as células, para o organismo, mas ela ser também um benefício para essa sua parte mais sutil, energética, espiritual. Por que existem as ditas vibrações em águas, emantações de águas, reza em água? Isso é feito porque aquela potência, ela, naquele momento, após um determinado procedimento, ela é capaz de nos dar uma intensidade bem maior de energia do que apenas saciar a nossa sede. Mas isso é uma comunhão. Não é uma comunhão apenas emocional. É uma comunhão vibracional, uma comunhão energética, uma comunhão de consciência, na verdade, que precisa existir para que as coisas tenham efeito. Você pega uma folha na mão, você pode pegar uma folha de uma planta na mão e na sua mão aquilo é apenas um mato, uma folha de uma planta na sua mão. Agora, a gente pode pegar esta folha na mão, entendendo que ela tem uma potência capaz de produzir efeitos maiores do que você imagina, e através de certas técnicas, de certos caminhos, de certas rezas, de certos procedimentos, aplicá-la para produzir um efeito todos esses campos, que faz um efeito no físico, que faz um efeito no seu material, para questões não só de organismo físico, para questões, por exemplo, de uma cura de uma situação financeira, de problema financeiro que a pessoa tem, de um problema que ela não estava conseguindo resolver. E com aquela planta, através daquela reza, através daquele movimento, através daquela prática, ocorre o efeito disto. Isto é uma ciência natural, só que é uma ciência que vai além dos parâmetros de uma ciência que apenas pensa na biologia física. É uma ciência que pensa numa biologia extrafísica, além do físico, que comunga com o físico, que é atuante com o físico, mas que se encontra além dos parâmetros biológicos. Então, esse tipo de entendimento nos dá um pouco mais de percepção do como nós podemos mudar um pouco a atividade da nossa vida, do nosso dia a dia. Se nós estamos com um problema, esse problema ele está afetando só o nosso mundo físico? Não, ele está afetando o nosso mundo sutil e espiritual. Se a gente atuar no mundo espiritual, nós vamos aprender caminhos para produzir melhores efeitos no mundo físico, na nossa vida física, nas nossas atividades físicas, na nossa existência, na nossa caminhada. Então a gente precisa perceber o espiritual. Quando se busca, por exemplo, um tratamento, né, um tratamento espiritual, a cabeça que vem, muitas vezes, é um conceito assim, bom, eu não tenho força, já passei por tudo, não está fazendo efeito aqui no físico as coisas, e eu preciso de uma força a mais, porque não está dando jeito.
Está errado isto? Não, não está errado esse tipo de pensamento. Mas ele não é tudo. Ele não é o todo da coisa. Você está pensando só num ângulo, que você não tem, ninguém tem a capacidade, precisa de uma força maior que vai lhe cuidar. E aí acaba a pessoa achando que apenas existe uma força maior que vai lhe cuidar e que você é passivo diante a isto. E aí, mesmo que ela tenha respostas positivas, essas respostas positivas, elas pegam ângulos muito pequenos, ou não a totalidade do que poderiam. Por quê? Porque ela não percebeu que ela pode ajudar o processo se ela entender esses aspectos, como, por exemplo, ativar esse dito curador interno. Ter essa consciência da cura dentro do seu ser. Perceber esse universo espiritual. Trabalhar para que ocorra a sua cura. E não apenas ficar esperando que a cura aconteça. Favorecer o seu processo de equilíbrio. Favorecer o seu processo de cura. Então, era isso que eu queria passar hoje para vocês. Rishi Kayará. Porém, até que essa reflexão ela possa preencher um pouco do espaço de pensamento de vocês em relação à própria caminhada que realizam. Porém, até.